Bem-vindos ao canal Sombras das Escrituras. Hoje temos uma novidade especial para todos vocês. Estamos iniciando uma nova série chamada Parábolas de Jesus, onde exploraremos as histórias contadas pelo Mestre dos Mestres que continuam a inspirar, desafiar e transformar vidas. Ao longo dessa série, mergulharemos nas profundezas das parábolas, revelando seus significados ocultos e aplicando suas lições eternas ao nosso dia a dia. Neste primeiro episódio, vamos começar com a parábola do semeador, uma das mais conhecidas e poderosas de Jesus. Essa história não é apenas sobre um agricultor lançando sementes, mas sobre o estado dos nossos corações diante da palavra de Deus. Prepare-se para uma jornada que vai além da superfície, enquanto descobrimos juntos o impacto que o solo do nosso coração tem sobre o crescimento espiritual. Vamos aprender o que realmente significa ser terra fértil para o Evangelho e como podemos evitar as armadilhas que sufocam a nossa fé. Não perca essa oportunidade de se aprofundar nas verdades que Jesus nos deixou. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos juntos desvendar as parábolas de Jesus. Parábola do semeador, Mateus 3:1-23, Marcos 4:1-20, Lucas 8:4-15. Jesus estava cercado por uma grande multidão à beira do mar da Galileia. Para melhor ser ouvido, entrou em um barco e se afastou um pouco da margem, enquanto a multidão permanecia em pé na praia. Ele era um dia de sol forte e o ar estava cheio de expectativa. Jesus, o Mestre dos Mestres, começava a ensinar usando uma das formas mais poderosas e acessíveis de comunicação: as parábolas. Ele contou uma história simples, mas repleta de significados profundos que cativariam os corações de muitos e trariam um ensinamento eterno. Um semeador saiu a semear, começou Jesus, enquanto os ouvintes imaginavam a cena familiar de um agricultor lançando sementes ao vento. O semeador, com suas roupas simples e um saco de sementes pendurado no ombro, andava pelo campo lançando as sementes que esperava ver germinarem. Ele não escolhia minuciosamente onde cada semente caía, apenas as espalhava com esperança, deixando que a natureza e o solo fizessem o resto do trabalho. As sementes, no entanto, caíram em 4 tipos de solo, cada um com um destino diferente. Primeiro, algumas sementes caíram à beira do caminho, onde a terra era dura e compacta, resultado do pisoteio constante. Antes que tivessem qualquer chance de se fixar no solo, foram rapidamente devoradas pelos pássaros que sobrevoavam o local. Era como se o alimento tivesse sido preparado para os pássaros, que vinham em bandos, picando e consumindo tudo, sem deixar rastro das sementes. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde a terra era fina e rasa. Elas brotaram rapidamente, pois a camada superior do solo esquentava mais rápido ao sol, incentivando um crescimento veloz. No entanto, por baixo daquela fina camada de terra, havia pedras que impediam as raízes de se aprofundarem. As plantinhas logo murcharam sob o calor intenso do sol, pois não tinham raízes fortes para buscar a umidade necessária. O solo pedregoso, embora parecesse promissor à primeira vista, escondia uma armadilha que impedia o crescimento verdadeiro e duradouro. Outras sementes caíram entre os espinhos, onde a competição por luz, espaço e nutrientes era feroz. As plantas começaram a crescer, mas logo foram sufocadas pelos espinhos que as cercavam. Esses espinhos, com suas raízes profundas e hastes agressivas, tiravam todo o espaço e os recursos que as sementes precisavam para prosperar. As plantas ficavam presas, asfixiadas e incapazes de crescer de forma saudável. Era uma luta constante contra um inimigo invisível que as impedia de dar fruto. Finalmente, algumas sementes caíram em boa terra, um solo fértil, profundo e bem preparado. Ali, as sementes germinaram, cresceram fortes e produziram uma colheita abundante. Jesus descreve o crescimento extraordinário dessas plantas. Algumas produziram 30, outras 60 e outras até 100 vezes mais do que foi semeado. Esse solo era o ideal, capaz de sustentar a vida e multiplicar a bênção contida em cada semente. A colheita foi impressionante, mostrando o poder transformador de uma boa preparação. Interpretação detalhada. Após contar a parábola, Jesus explicou seu significado, pois sabia que nem todos entenderiam a profundidade da mensagem. A figura do semeador representa qualquer pessoa que proclama a palavra de Deus, seja Jesus, os apóstolos ou qualquer seguidor de Cristo ao longo dos séculos. A semente é a própria palavra de Deus, pura, poderosa e cheia de vida. No entanto, o destino da semente não depende apenas de sua qualidade, mas do solo em que cai.
ou seja, do coração de quem a recebe. O solo à beira do caminho. Este solo representa o coração endurecido e fechado. São aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem. O solo está exposto, sem profundidade, e a mensagem de Deus não consegue penetrar. Os pássaros, que simbolizam o maligno, vêm rapidamente e arrebatam a palavra antes que ela tenha qualquer impacto. Essas pessoas talvez ouçam o evangelho, mas não se interessam ou são indiferentes. Suas mentes estão fechadas e suas prioridades voltadas para coisas passageiras. 2. O solo pedregoso. Esse solo simboliza as pessoas que recebem a palavra com alegria imediata, mas superficial. Elas se empolgam com o evangelho, abraçam as boas novas com entusiasmo inicial, mas não têm raízes profundas. Quando enfrentam tribulações, perseguições ou dificuldades por causa da fé, rapidamente desistem. Esse tipo de coração é impulsivo e não está preparado para enfrentar os desafios que virão. Falta-lhes profundidade espiritual, e a fé logo se dissipa quando surgem as primeiras provações. O solo com espinhos. Aqui, o solo é fértil, mas também cheio de outras plantas indesejáveis, os espinhos. Representa aqueles que ouvem a palavra, mas a deixam ser sufocada pelas preocupações do mundo, pelo engano das riquezas e pelos desejos por outras coisas. São corações divididos, que querem servir a Deus, mas também se apegam às coisas materiais e às distrações da vida. Essa mistura de prioridades faz com que a fé se torne infrutífera. É um coração sobrecarregado, onde a palavra de Deus luta para encontrar espaço em meio a tantas outras vozes que competem pela atenção. 4. O solo da boa terra. Este é o solo ideal, representando um coração aberto, receptivo e preparado para receber a palavra de Deus. A mensagem não só é ouvida, mas entendida, internalizada e vivida. Esse coração é fértil, permitindo que a palavra crie raízes profundas, cresça e produza frutos abundantes. Transformação é evidente e contínua, multiplicando-se em atos de fé, amor e obediência a Deus. Esse é o resultado desejado do semeador: ver a palavra frutificar e impactar vidas. Conclusão: a parábola do semeador é um convite para que cada um examine seu próprio coração. Jesus nos desafia a sermos como a boa terra, prontos para ouvir, entender e viver a palavra de Deus. Ele nos alerta sobre os perigos das distrações, superficialidades e endurecimento do coração. A verdadeira transformação espiritual acontece quando recebemos a palavra com sinceridade. Permitimos que ela crie raízes profundas em nós e a colocamos em prática em nosso dia a dia. A colheita abundante que Jesus descreve não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade possível para todo aquele que se abre à ação transformadora de Deus em sua vida. Essa parábola, embora simples, contém um chamado poderoso. Prepare o solo do seu coração, ouça a palavra e permita que ela produza frutos que glorifiquem a Deus. Essa é a verdadeira medida de um discípulo e o propósito da semente que o semeador lança com tanta esperança. Transformação espiritual acontece quando recebemos a palavra com sinceridade. Permitimos que ela crie raízes profundas em nós e a colocamos em prática em nosso dia a dia. A colheita abundante que Jesus descreve não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade possível para todo aquele que se abre à ação transformadora de Deus em sua vida. Essa parábola, embora simples, contém um chamado poderoso. Prepare o solo do seu coração, ouça a palavra e permita que ela produza frutos que glorifiquem a Deus. Essa é a verdadeira medida de um discípulo e o propósito da semente que o semeador lança com tanta esperança. Continue acompanhando o canal Sombras das Escrituras para mergulhar ainda mais profundamente nas histórias bíblicas e nas verdades que mudam vidas. Que as parábolas de Jesus continuem a iluminar o caminho de cada um de nós, guiando nossos passos com sabedoria e amor divino.